Meu nome é Rafael Bittencourt, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e sou consultor técnico da Verde Fertilizantes. O tema do encontro de gigantes de hoje é estoques de carbono, suas estabilidades e bioatividades em sistemas com integração lavoura, pecuária e floresta. O nosso palestrante convidado será o Dr. Marius. O Dr. Marius é professor permanente na Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, e pós-doutorado e tem pós-doutorado em ciências agropecuárias e ciências ambientais. Gostaria de dar, né, novamente, boa-vinda a todos os presentes. Agora gostaria de passar a palavra para o Dr. Marius e uma boa apresentação. Uma boa noite. Bom, eu inicialmente quero agradecer ao grupo participar desse belo trabalho, um belo projeto, né, que traz para o nossa agropecuária, de forma geral aqui, tão importante, né, para o nosso país, especialmente aqui em Minas Gerais, nosso estado. Então, fico muito grato por poder colaborar. Assim, até um pouco surpreso, né, porque esse nome aí, Encontro com Gigantes. Quem me conhece sabe que eu tenho uma vida modesta, vivo aqui no meu cantinho, mas esse cantinho é um cantinho de quase 5 milhões de pessoas, né, nossa região metropolitana, então é um cantinho representativo. Fico lisonjeado e honrado aí pelo convite e vamos trazer hoje algumas informações que nós levantamos, trocamos, né, experiências com diferentes universidades, centros de pesquisas, produtores e produtoras, estudantes, cada um vem de uma região, tem uma história, né, uma vivência, e traz para a universidade todos estes conhecimentos e aqui interagem. Então a gente, bom, eu, Mário, não sou tão gigante assim, mas as circunstâncias, às vezes, elas nos colocam, né? E nós precisamos realmente fazer essa informação circular. Então, o que eu trago hoje não é só meu, né? É fruto dessas diferentes interações, né, com todos estes atores aí da nossa agropecuária. Bom, feito aí o meu agradecimento, né, eu vou pedir agora licença para apresentar aqui a tela para nós começarmos. É isso mesmo, né? Então vamos lá. Agradeço aos que puderam participar, estão podendo, né, que estão aqui conosco, participando online, e desejo também àqueles que forem assistir depois, por não poderem participar agora, que tenhamos aí uma boa interação na pós-palestra, né? A gente continuará disponível, né? Temos a sessão de perguntas agora ao final, mas aqueles que assistirem depois podem fazer contato pelo meu e-mail, o canal que acharem mais confortável aí para a gente continuar conversando. Muito bem, então, em nome da Universidade Federal de Viçosa, também não posso deixar de agradecer. A nossa universidade, ela teve um crescimento ao longo do século passado muito grande, um crescimento, sim, realmente muitíssimo significativo em qualidade. A qualidade da UFV é considerada ainda hoje, eu recebi a notícia que nós estamos entre as 20 melhores universidades do mundo, né? Aqui no Brasil, estamos aí também sempre muito bem ranqueados. Então, não é dúvida para ninguém, é redundante falar da qualidade da UFV. Sobretudo, essa qualidade que começou no campus sede, o nosso campus Viçosa. No entanto, com a necessidade de captar mais recursos, de difundir o conhecimento, de se fazer presente, de crescer também em quantidade, porque éramos uma universidade do interior menor, né? Se comparadas às outras, as capitais, universidades com um número maior de estudantes. Então, a gente também, na última década, né, principalmente, nós tivemos a nossa expansão. E a Universidade Federal de Viçosa, que já era enorme em qualidade, passou a também ter uma boa quantidade. E abriu 2 novos campi. O campus de Florestal, aqui na região metropolitana, né? Eu costumo dizer que é o campus da capital, e o campus de Rio Paranaíba, né? Fica na região também de Cerrado. Então, nós estamos aqui, de certa forma, equidistantes em Florestal.
Florestal é que está para Belo Horizonte, como Petrópolis, Teresópolis, para o Rio de Janeiro, uma cidade pequena, mas que usufrui de todos os benefícios, de todas as importantes ligações e conexões que acontecem na capital. E diante disso, a nossa universidade crescendo também em quantidade, ela manteve a sua qualidade. Aqui em Florestal e também em Rio Paranaíba, os 2 cursos de agronomia, para nós ficarmos na nossa área, eles mantiveram o conceito de excelência. Então, os 3 cursos de agronomia da Universidade Federal de Viçosa são cursos com nota máxima, pela avaliação que é feita com os estudantes, né? A avaliação que é feita com os estudantes. Aqui em Florestal, nós começamos em 2010, então nós tivemos já 2 vezes avaliados e 2 vezes fomos consideradas aí o conceito máximo, os melhores cursos de agronomia do Brasil. E algumas vezes nós fomos numericamente, né, porque tem os números que depois se transformam em conceitos. Nós fomos o conceito máximo com notas numéricas também, as mais altas. Isso nos deixa tranquilos, né, que para criar, né, para se fazer uma expansão, são documentos, são leis, né, são projetos de lei, são papéis, né? Mas para consolidar é muito difícil. Então, nós temos uma universidade agora grande, né? Assim, que cresceu em qualidade primeiro e agora cresceu em quantidade também com qualidade. Então, em nome da Universidade Federal de Viçosa, eu agradeço também pela oportunidade dela se fazer presente mais uma vez aí neste canal. Bom, nós temos como tema de hoje o carbono, né, os estoques, o sequestro de carbono. Então, eu gostaria, para mim aparece um pouquinho aqui a nossa imagem tampando o título, né? Quando aparecer assim, eu vou ler aqui para não ficar em dúvida depois. O carbono nas geosferas. Eu gosto muito de usar essa terminologia, geosferas, porque ela nos dá uma percepção de que nós temos um conjunto, um coletivo de compartimentos no nosso ecossistema. Então, o nosso ecossistema é tanto aquilo que a gente trabalha mais, o nosso enfoque principal, né, na nossa profissão aqui de agronomia, que é o solo. O solo, então, seria a litosfera, a pedosfera, os conjuntos, né, os compartimentos, os coletivos de solo. E a geosfera seria o grande coletivo, né, do planeta, que tem a atmosfera, a hidrosfera. Então, na hidrosfera, nós teríamos o coletivo de águas interiores, águas oceânicas, né, interiores, rios, lagoas, as águas subterrâneas, enfim, todo esse conjunto. Temos também a biosfera, que é um grande também reservatório de carbono. E essa ciclagem, esse ciclo do carbono, essas transformações, essas trocas, elas são muito interessantes. Desde o ensino fundamental e médio, né, a gente começa a pensar nos sistemas, lá nas aulas de ciências, depois na química, na física. Nós temos um sistema aberto, né, no ecossistema. Ele troca matéria e troca energia. Existe uma movimentação, vamos chamar assim de uma forma mais simples, dos elementos químicos, e hoje o carbono está aqui em evidência na nossa palestra, entre esses diferentes compartimentos, entre essas diferentes geosferas. E essas transformações, elas são de natureza química, envolvendo física e biologia também. Então, nós vamos fazer essa tentativa de amarrar esses conceitos, né, para ver se a gente consegue fazer uma palestra que dê uma base, mas aí eu também tenho que fazer aqui uma consideração aos nossos inúmeros colegas, temporaneamente, desde os tempos mais antigos, até os dias atuais, que todos vêm trabalhando incansavelmente, né? A ciência brasileira, mundial e brasileira, não parou, sobretudo as ciências agrárias. Nós temos alguns problemas, mas a nossa velocidade de tomada de decisão, de inovação, de criação, desenvolvimento de novas tecnologias é muito grande. Então, nós vamos falar um pouco disso também,
E eu deixo aqui também o meu reconhecimento a todos esses colegas que trabalharam. O conhecimento é assim mesmo, ele é fugaz, né? Ele, às vezes, a gente tem o conhecimento hoje e quando a gente acha assim, agora eu sei sobre esse tema, conheço esse mecanismo, é, as inovações, a instrumentação, as inovações científicas começam, então, a transformar aquele conhecimento e ele é revisto. Então, todos nós vamos ser revistos de alguma forma, em algum momento, né? Independente de ter sido revisto ou não, todos esses colaboraram, eles fazem parte, eles estão contidos. Então, a gente não é gigante, mas a gente acaba se tornando, quando a gente carrega todo esse arcabouço que vem, de alguma forma, pela leitura, pelos vídeos, pelas interações, e é muito importante reconhecer que esse é um trabalho coletivo. O ecossistema, às vezes, ele assusta a gente. E eu fiquei assustado com essa imagem. É uma imagem com um grau de aumento de aproximadamente 4.000 vezes. Está 4.000 vezes aumentado. E é uma imagem obtida pela microscopia eletrônica. Nós estamos vendo aí, pessoal, uma raiz, um sistema radicular, uma raiz de mangueira, mangífera índica, um pé de manga. A mangueira, como o próprio nome científico diz, ela é uma planta exótica, mas ela chegou aqui no Brasil e ela está muito à vontade ao longo do tempo que ela se estabeleceu aqui. Tanto é que as suas raízes mostram um crescimento assustador até, para quando a gente olha uma imagem dessa, a quantidade de vários tipos, cocos, bastonetes, fungos, bactérias. Não existe essa situação que às vezes a gente pensa lá na hora de, né, todos nós, na hora de lecionar, na hora de dar aula, ou na hora de estar lá no congresso em frente ao seu pôster, ou em frente ao produtor, às vezes parece assim, a solução do solo, o solo, a solução do solo, a raiz. Parece que a raiz está lá nua. Não, não é discreta, é contínuo. Então, aqui existe um ecossistema. E quando a gente olha esse microcosmo e imagina a quantidade de interações que tem, imaginem no macrocosmos, né? Então, os ecossistemas eles estão extremamente intricados, ligados, e isso é uma espécie exótica. Agora, imagine nas nossas espécies nativas. Então, nós vamos tentar também apresentar aqui todo um potencial teórico para a nossa compreensão agora no terceiro milênio, dessas novas tecnologias que estão chegando, tanto das oportunidades fundamentadas nos mecanismos de desenvolvimento limpo, de sequestro de carbono, como também na produção, as substâncias úmicas, os micro-organismos benéficos. Agora, é preciso que nós que nós remetamos, nós nos entremos nessa realidade do ecossistema, que ela não é simplificada, ela não é simples. Então, aqui existe bionutrição, aqui existe uma interação simbiótica que favorece a nutrição. Aqui existe uma interação simbiótica que favorece a estimulação. Esses micro-organismos eles estimulam as raízes por meio de hormônios que eles sintetizam, auxinas, né, por exemplo, fito-hormônios. E há também um terceiro processo que é o biocontrole. Eles formam aqui uma proteção. Isso não é novidade, nós também temos na nossa boca, na nossa pele, nós temos os nossos simbiontes. Você quer pegar uma doença de pele, uma micose, é só começar a passar produto químico exageradamente, desequilibrar o pH, a força iônica, né, substâncias que não são, né, xenobióticas, né, que não são ali comuns à sua pele. Daí a pouco vai aparecer algum efeito colateral na forma de um desequilíbrio populacional. Então, tudo isso que não é que tenha sido esquecido, negado no passado, mas em face da abundância de recursos que nós tínhamos naturais, da velocidade, de uma necessidade mais veloz de produzir rápido e em quantidade,
muitas vezes pode ter ficado aí na cabeça, né, pode ter ficado no conceito, na concepção, de que essas interações elas ficaram assim de certa forma em segundo plano. Agora isso tudo volta, né? Agora não, tem voltado. A gente já vem trabalhando com isso há algum tempo. Então, assim, só para a gente começar já um pouquinho assim com um olhar mais profundo, né? Dessa natureza orgânica, de matéria orgânica, nós temos um slide comum, né, quem faz aí curso técnico agropecuária, agronomia, biologia, né, as áreas afins, engenharia agrícola, zootecnia, etc., conhece bem esse slide. Eu não posso deixar de falar dele aqui só para começar, né, para dar um pontuar aqui o início de apresentação. Então, a grande quantidade de matéria orgânica é a matéria orgânica que já cumpriu a sua função biológica e ela se acumula no ecossistema. E nós temos que entender como que esse carbono ele permanece, né? Ele não retorna na sua totalidade para a atmosfera. Então, ele se distribui, a fase viva, nos chamados micro e macro-organismos. Micro é tudo aquilo que a gente não vê a olho nu, vamos simplificar assim. E macro-organismos são aqueles que a gente já consegue, né, observar sem auxílio de microscópio, tem tamanho, né, macro. As raízes, elas ocupam uma boa parte aí da composição, mas a gente observa que fungos e bactérias aqui são responsáveis na matéria orgânica do solo, né? Vou focar aqui o solo, são responsáveis por, né, mais de 2/3, né, quase a totalidade aí da matéria orgânica viva. Já a matéria orgânica viva, quando ela cumpre a sua função biológica e passa a matéria orgânica morta, então ela pode se dividir aqui na matéria orgânica macro-orgânica, ou também chamada assim, eu gosto muito de usar quando estou dando aula prática no campo, a matéria orgânica fresca, o horizonte O, aquele horizonte de resíduos orgânicos, que se posiciona no topo ali, a serrapilheira, né, a liteira, quando a gente está falando de florestas, de sistemas integrados, agroflorestais. Então, essa matéria orgânica que ainda é visível a olho nu. Você chega lá no horizonte O, você consegue ver o que é a folha, um cabinho, se tiver um coleóptero, um besouro morto, você vê que é ele. Então, ele ainda é identificável a olho nu. Quando essa matéria orgânica, então, é utilizada pelos decompositores, os decompositores vão pegar as amilases, as proteases, as lipases, vão começar a degradar a matéria orgânica, ela começa a perder as características visíveis a olho nu. Aí ela atinge um outro horizonte que nós chamamos de horizonte A. Fica atingido. Por quê? Porque ela está se transformando em humus. As substâncias não úmicas e úmicas. As substâncias não úmicas, elas ainda guardam uma identidade bioquímica. Nós levarmos os aparelhos, nós vamos detectar as unidades bioquímicas, né? As unidades, então, já conhecidas, né, de matéria orgânica. Ainda conseguimos, né, nas substâncias não úmicas, guardar essa identidade biológica. Já as substâncias úmicas, que é quase a totalidade, né, do humus, a maior parte, elas já não têm mais essa identidade molar, né? Então, elas são apenas por definição operacional. Daqui a pouco eu falo um pouquinho, rapidamente, também da definição operacional. Então, nesse sentido, a gente vai modelar isso hoje, conversar um pouco sobre isso. Nesse sentido, as substâncias vão sendo utilizadas pelos micro-organismos e eles estão interessados tem o esqueleto carbônico dessas moléculas, mas tem os grupos funcionais nitrogenados, de enxofre. É nesses pontos que os micro-organismos vão, principalmente o nitrogênio, para que eles sintetizem as suas enzimas e possam degradar mais substrato. Então, as enzimas são proteínas, né? Elas precisam de nitrogênio para formar os grupos aminos, os aminoácidos, e então sintetizar as enzimas para continuarem na degradação.
Quando isso acontece, quando os micro-organismos começam a degradar a matéria orgânica, ela vai perdendo essa identidade. Então, ela vai se tornando com menos alifática, de cadeias menos abertas, ela vai perdendo as funções, os grupos funcionais reativos, e ela vai se tornando menos solúvel, e vai se tornando com um carbono mais condensado. E o carbono, quando ele se condensa, ele tende a formar anéis, que tem muito carbono em pequena unidade de massa, né? Ele vai condensando, condensando, formando a chamada aromaticidade, que ela tende, essas subunidades mais hidrofóbicas, menos solúveis, com mais anéis aromáticos, elas aumentam até as uminas. As uminas praticamente não têm grupos que interagem com os solventes. Elas não têm grupos que vão interagir com solvente água, por exemplo, solvente alcalino, e, né, no caso, não é uma substância mais alcalino solúvel, como são os ácidos úmicos e fúlvicos. Há uma tendência, assim, se a gente observar, se a gente for analisar, que elas vão se tornando parecidas com os hidrocarbonetos, né, né, principalmente os de ligações duplas e triplas, elas vão se tornando, que é a evolução natural. Se, por exemplo, tivéssemos jazidas, né, locais de proteção, de que as uminas pudessem ficar por muitas décadas, séculos, é provável que elas evoluíssem para hulhas, né, outras formas de carbono mais próximas mesmo dos hidrocarbonetos. Então, essa configuração das substâncias orgânicas, quando elas chegam ao solo, né, no solo, vivo e não viva, elas chegam a um conjunto aqui de substâncias que não tem mais, a gente não consegue expressar um mol de ácidos fúlvicos, um mol de ácidos úmicos, mas nós conseguimos estudar as periferias, as conformações, as estruturas. Então, a sua reatividade, ela tem, assim, a gente tem como analisar, e isso já nos dá bastante informação para entender como os ácidos fúlvicos e úmicos, como eles reagem no solo, qual é a função na física, na química, na biologia, é isso que eu vou falar um pouco, né, nos próximos slides. Tudo começa, pessoal, nessa reação. Então, assim, não é que tem uma reação química mais importante, não é que tem uma reação que a gente pode falar sem, né? Mas a fotossíntese realmente assim, o mundo, para a nossa visão, ele depende dessa reação. Tudo que nós conhecemos na biologia do planeta Terra advém dessa transformação que ocorre entre o carbono oxidado na atmosfera, CO2, e o vapor d'água, né? A água, que também se condensa na forma de chuva e é absorvida pelas plantas. Então, as plantas vão absorver CO2 pelas folhas e via raiz também, né? E vão, com essas duas substâncias, na presença de luz, elas vão conseguir sintetizar uma molécula base que armazena energia. É isso que eu quero enfocar. Ela armazena justamente os quântons, os fótons, os elétrons que vêm na radiação solar. Então, se a gente parar aqui, tem uma live que eu fiz, né, no Instagram, no Dia Mundial do Solo, do ano passado, né, que estava pandemia. Então, eu fiz essa live e falei bastante disso, né? Aqui a gente tem a reação para a vida como nós conhecemos. Poderia ter outras formas de vida? Poderia, mas as que tem, elas dependem dessa molécula. É essa molécula que vai ser a unidade básica para se polimerizar, para, né, formar os açúcares, carboidratos, tudo isso dentro do citoplasma vai ganhar. Então, os esqueletos carbônicos vão crescer, vai ganhar os grupos funcionais, as conformações, os penduricais, se transformar em tudo que nós vemos, tudo que nós saboreamos, tudo que nós sentimos de aromas, todas as nuances do nosso ecossistema.
Então, só para a gente dar uma amarradinha, se a gente pegar isso com a evolução da vida, as primeiras células, até os seres que nós conhecemos, todos eles se baseiam nessa produção. Para mim, isso aqui é uma produção. É a produção, é a fixação de carbono, uma forma de armazenando energia. E a reação, então, pode ser simplificada assim, né? Eu cortei todos os 6 aqui, que carbono é oxidado e água reduz-se com a luz, formando carboidratos e liberam o oxigênio. Então, a respiração vai fazer o contrário. Esses carboidratos vão ser consumidos, os seus elétrons, os elétrons que estão armazenados nessas ligações, eles vão ser utilizados pelos que não produzem, né, pelos não produtores, por nós, né, as nossas criações, seja os animais da zootecnia, que vão, né, nos pastos, como silagem, feno, tudo isso está acontecendo lá enquanto a fotossíntese acontece nos cloroplastos, né, armazenando energia nas ligações, a respiração acontece lá nas mitocôndrias, nas cristas mitocondriais. E olha quem vem capturar o oxigênio, o oxidante, ele vem capturar os elétrons. Ó, quando eu inspiro, eu trouxe o oxigênio, o lanchinho que eu fiz agora mesmo vai ser metabolizado, vai gerar energia para eu fazer a palestra, para eu interagir com vocês, e eu vou dissipar os elétrons para não formar radicais livres dentro do meu corpo, o oxigênio vai devolver na forma de CO2 para a atmosfera. E a gente faz assim, os animais também que consomem mais parecidos com a gente, mas os micro-organismos fazem isso sintetizando as enzimas, degradando os substratos, absorvendo a energia, e os resíduos vão sendo dissipados também, retornando. Uma coisa interessante é que nesse processo de decomposição da matéria orgânica, né, de todo o ecossistema, uma parte dessas substâncias não volta para a atmosfera, ou seja, a reação não está completamente, ela não se desloca completamente, diretamente nesse sentido. Uma parte desse carbono não é oxidada, uma parte desse carbono persiste. E no solo, nos sedimentos aquáticos, oceânicos, nós chamamos de substâncias úmicas, aquelas mesmas reações. Então, essas substâncias vão ficar, e a natureza coevoluiu com as espécies de forma que essas substâncias ela tem um papel muito importante na manutenção de um equilíbrio entre o carbono que está nas geosferas, né? Essa é uma geosfera importante, um reservatório maior deles, né? O carbono que vai ser emitido para a atmosfera, tudo está amarrado num equilíbrio tênue, numa trégua geológica, ajustada, rodando com ajuste fino. E nós agora, atualmente, nossas preocupações, uma delas é que o CO2 parece que ele começou a trazer grandes problemas de mudanças climáticas. Então, todo o nosso esforço agora é para fazer que esse caminho de estoque de carbono, ele novamente a gente consiga reequilibrá-lo com as emissões, né? Porque realmente é uma questão que a gente pode definir como no direito, né? Eu gosto muito da definição que se fala no direito. As responsabilidades são comuns, a responsabilidade de todos nós, todos os países, todos os municípios, todos os estados, mas diferenciadas, porque alguns países emitem mais e outros emitem menos. Os que emitem menos, né, não por serem pequenos, um país como o nosso, grande, que conseguir emitir menos, ele pode ser muito importante para, né, para neutralizar, né, para compensar, são práticas de compensação. Os mecanismos então de desenvolvimento limpo permitem que a gente negocie sequestro de carbono, por exemplo. Mas nós temos alguns problemas que aí são problemas técnicos, científicos, né, que chegam nesse momento para nós temos que debruçar sobre eles.
como que as substâncias úmicas, como fazer, então, quais práticas de manejo? Temos grupos, né, o nosso grupo, muitos outros grupos no país e no mundo, que estão com foco no comportamento dos estoques, do sequestro, no como se armazenam as substâncias úmicas, que reações governam, né, esse processo de sequestro, de estocagem. Será que ela vai ser sequestrada ou será emitida? Qual o comportamento que nós temos, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouco sobre práticas que a gente já tem, né, algum consenso, menos dissenso possível, né? Que grupos funcionais contribuem, já que a matéria orgânica, então, é extremamente dependente daquela reação, que é uma reação de absorção e devolução de elétrons, ou seja, uma reação redox. Não tem como a gente enfocar, não tem como a gente estudar o sequestro de carbono, as transformações no carbono nos ecossistemas, sem ser por reações redox. Mas isso é óbvio, ela é uma reação redox. Tanto a reação de fixação, de geração de matéria orgânica, geração de biologia, geração de vida, né? Como a reação de devolver, né? Como a reação de oxidação, tanto a redução, que é a entrada de carbono nos ecossistemas, como a oxidação, que é a saída do carbono nos ecossistemas. Então, o caminho é por aqui, né? O caminho é por aqui. Como estimar indicadores dessas tendências? Como a gente trabalhar os indicadores para as nossas práticas de manejo, para o nosso dia a dia, porque isso vem, não adianta ficar só na teoria, isso vem para o dia a dia, na prática, no dia a dia das pessoas, no cotidiano. Cada prática de manejo, cada prática de cultivo, cada ano agrícola e cada decisão tomada, né? Tomar decisão ali vai interferir no tipo de se nós estamos sequestrando, se nós estamos emitindo. Agora pensem assim, se a gente está sequestrando, só para a gente dar mais uma aproveitada nesse momento. Nós temos os nossos dois solos, né? Nossas duas classes de solos, mais numericamente aí mais importantes, latossolos e argissolos. São solos muito intemperizados. Os argissolos têm um fenômeno de translocação, né? Processo de translocação de argila, eles acumulam argila nas camadas subsuperficiais, então esse acúmulo ele dá uma diferença dos latossolos aí, que os latossolos têm uma distribuição das partículas da areia silt e argila homogênea em profundidade, isso vai interferir, né, na consistência, na porosidade, na dureza, né, enfim, na consistência, vai interferir nas práticas de manejo, mas se a gente for pensar, ambos, eles são intemperizados, né? O latossolo a gente já está mais acostumado a pensar assim, mas grande parte dos nossos argissolos também. Então a matéria orgânica sequestrada, ela é muito benéfica para esses solos que praticamente são 2/3 da nossa fronteira agrícola. Todos os problemas que nós temos nos latossolos, que são, né, a baixa CTC, a adsorção de fosfatos, né, a fixação, a precipitação, o alumínio, ferro, a baixa disponibilidade de nutrientes, a presença do alumínio tóxico em quantidade, concentração elevada. Todos esses problemas eles podem ser amenizados e, dependendo do caso, às vezes até resolvidos com a presença da matéria orgânica. Então, assim, a gente pensar em formas de manejo que sequestre, que estoque, que acumule carbono, sem dúvida nenhuma, nós estamos indo na direção de melhorar a qualidade química, física, biológica dos nossos solos. Eu tenho dedicado aí, desde a minha iniciação científica em 1995, mais ou menos, que eu comecei, há praticamente quase 3 décadas aí, me dedicando a pensar sobre isso, porque realmente é um conjunto de solos muito grande que tem problemas que justamente derivam, né, do esgotamento dos estoques de carbono. Então, o principal ponto aí que a gente vai analisar é esse. Tem uma tabela
que todos os livros de química do ensino médio trazem, e da graduação, da pós-graduação também, é que é essa sequência de redução. Quem está em cima oxida quem está embaixo, né? Então, é uma sequência. E, para vocês terem uma ideia, não tem a matéria orgânica, né? A gente tem dificuldade de saber a massa molar, molde, ácido úmico, ácido fúlvico. Imagine colocar aí, né, um desafio enorme. Então, a gente não sabe ao certo. Nós estamos buscando essas informações como é o processo de oxidação e redução da matéria orgânica no solo. Que mecanismos governam a matéria orgânica reduzida, se oxidando e transferindo elétrons. Não é isso? Se ela ganha elétrons, ela fica no solo, que é a entrada no ecossistema. Se ela doa os elétrons, ela está sendo oxidada, degradada, emitindo carbono. Eu me dediquei a estudar, preencher essa tabela, né? Vamos ver o que aconteceu. Então, já comentei, né? Apesar desse progresso acelerado aí no estudo da química, das substâncias úmicas, há muito dissenso e pouco consenso sobre o assunto. É um tema na fronteira do conhecimento. São substâncias, então elas dividem as opiniões. Então, aqui, tudo que eu estou falando também, hoje que eu vou falar, é com cuidado, né? Porque uma coisa importante é a gente estudar, testar as nossas hipóteses, efetivamente na prática colocar em ação. Eu sou produtor rural, também agropecuarista, mas assim, é importante que a gente também dê a chance dos colegas e outras pessoas que pensam diferente ter razão. Pode ser, porque o conhecimento ainda está muito fresco, né? Como que eu vou falar, eu vou sempre falar com muito cuidado. O fracionamento é a forma operacional de estudar essas substâncias, já que elas não são unanimidade, tem muito dissenso, né? Tem muita gente pensando diferente. Então, um fracionamento operacional, ele é até bem-vindo, é o que tem sido feito, né? Em sociedade internacional, estuda o carbono, substâncias úmicas, no solo, nos rios, né? Nos ecossistemas de forma geral. Quando a gente trata essa substância com uma solução alcalina, uma base, NaOH, por exemplo, hidróxido de sódio, as uminas não solubilizam, elas não são solúveis. Elas não são solúveis. Por quê? Porque elas não têm grupos hidrofílicos, né, grupos funcionais, que dissociam os seus prótons. Elas não têm acidez assim pronunciada, elas não são reativas o suficiente para ficarem solúveis, para dispersarem. A solução alcalina vai fazer com que todos os grupos funcionais dos ácidos úmicos e dos ácidos fúlvicos se dissociem. Então fica tudo negativo e se repele. Isso é a extração. Nós estamos fazendo a extração, colocando todo mundo aqui negativamente carregado, desprotonado. A solução alcalina que leva pH 13, 14. Então, quando a gente separa por centrifugação, nós separamos o resto. Se a amostra for de solo, se for de um composto orgânico, de um adubo, o que vai ficar insolúvel é a umina. Tem grupos que trabalham, estudam a umina. Ela é importante. Tradicionalmente, atribui-se uma importância física, né, na consistência do solo, né, na porosidade, uma importância mais física, mas tem muita coisa que a gente não conhece sobre a umina. Então, nós vamos começar a conhecer, porque agora ela vai ser cada vez mais estudada. Já os ácidos úmicos e os ácidos fúlvicos, eles têm uma reatividade, têm domínios hidrofílicos, apesar de também ter domínios hidrofóbicos, aromáticos. A umina é mais hidrofóbica, mais aromática, então ela é hidrofóbica, né? Tem, né, uma certa fobia à água, né? Ela não reage bem com a água, não é uma substância solúvel justamente pelo seu caráter muito aromático, condensado. Já os ácidos úmicos e os ácidos fúlvicos, eles têm domínios hidrofílicos suficientes, grupos funcionais, para ficarem solúveis. Então, aqui é que mora grande parte das nossas inovações tecnológicas, seja para aumentar a CTC, a agregação, também com essas características físicas, né? Mas também para neutralizar, capear, de alguma forma,
minimizar a influência dos óxidos de ferro e alumínio, muito eletropositivos, os nossos solos ácricos, né, aqueles que têm um, um caráter eletropositivo em subsuperfície. Então, a expectativa é que essas substâncias elas tenham uma maior, né, e elas têm, né, a acidez associada a elas é maior, acidez carboxílica, principalmente. Então, essas substâncias vão agir diretamente aumentando a CTC. E, particularmente, na palestra de hoje, eu vou falar sobre o efeito da bioatividade. A bioatividade é quando a gente tem uma possibilidade dentro dessas moléculas, aí essa molécula aqui é muito fechada, essas aqui já têm bioproveniências, ou seja, tem capacidade dentro delas armazenar substâncias bioativas que ativam o metabolismo das plantas, porque elas são de cadeias mais complexas, tem a parte hidrofóbica, mas tem então bolsões, dentro desse arranjo supramolecular, né, que o professor Piccolo, né, titulou, concebeu, nós temos espaço ali que, aparentemente, as degradações da matéria orgânica degradam os amidos, a amilase, as proteases, as proteínas, lipases, mas não degradam os hormônios. Então, resíduos hormonais de auxinas, citocininas, de berelinas, podem ficar, e é nessas substâncias que eles podem ficar armazenados. Então, nós vamos ter aqui o caráter bioativo. Essas substâncias têm que ser purificadas para serem estudadas. Depois de purificadas, aqui fazendo diálise, né, porque nós solubilizamos com base, então tem que tirar o sódio, tem que tirar o excesso de cloreto, aí precipita com ácido para separar os ácidos aí vai lavar cloro, até cloroteste negativo. Depois liofiliza, são membranas de diálise, até a água destilada, desionizada aqui de dentro ficar igual a água destilada, né? Nós vamos ter a limpeza desses sais, desses íons, e depois liofilizamos, e aí sim nós vamos fazer as nossas análises. Então, o nosso grupo aqui, a composição elementar, analisadores, né? Carbono, CNHS, né? As análises elementares, as determinações de ultravioleta, sobretudo a relação E4-E6, né? Nessas duas absorvâncias aqui que dão um grau, uma estimativa do grau de aromaticidade, as análises de infravermelho, essas aqui infrared. Infravermelho é ideal para a gente observar os grupos funcionais, a reatividade das substâncias úmicas, a ressonância magnética do carbono 13, que vai permitir que a gente conheça um pouco mais da aromaticidade, da alifaticidade das substâncias orgânicas, ressonância de prótons também, fluorescência, os grupos que doam, transferem elétrons, né, podem ser analisados por intensidade de fluorescência, a ressonância paramagnética de elétrons, EPR, que permite determinar a concentração de radicais tipo quinonas. O espectrômetro de massas é o grande desafio, né? Tentar achar carga-massa e tentar modelar, de alguma forma, a composição molar, né? É muito difícil, cada gênese, cada ambiente vai condicionar uma substância diferente, é bem difícil, né? Mas há quem tente, nosso grupo já tem tentou também, tenta também. A microscopia, por meio da energia dispersiva de raio-x, as microanálises, tentar estudar os metais que estão associados, os paramagnéticos, os não, né, paramagnéticos, a voltametria, nós estudamos para tentar determinar aí os potenciais de transferência de elétrons, positivos e negativos, o potencial de redução e potencial de oxidação. A composição isotópica, isso aqui é muito legal, nós temos o trabalho com esse material, junto com o Sena. O que acontece aqui? As enzimas da fotossíntese, a rubisco e a PEP, carboxilase, elas têm afinidade diferente ao isótopo de carbono natural. Então, quando a gente analisa C12 e C13, os isótopos de carbono, a gente consegue pegar uma assinatura. Qual é a composição desses materiais da matéria orgânica? Eles vêm de planta C3, eles vêm de planta C4. É muito interessante se a gente pegar, por exemplo, os solos dos canaviais no Brasil, ao longo do tempo,
nós temos que a assinatura, né, das florestas, da Mata Atlântica, do Cerrado, ela tende a desaparecer, fica a matéria orgânica só de gramínea. Isso tem um impacto que a gente não sabe dizer ainda o que vai acontecer, porque os micro-organismos que estão ali agora, eles estão expostos a uma quantidade, né, de substrato menos diversa. Não tem mais o carbono, não tem mais o substrato de planta C3, só de C4. Então, isso é a base da agropecuária moderna, pensar ecologicamente. Se eu não tenho, é óbvio que eu vou ter que esperar desequilíbrio populacional, doença de solo, doença de raiz. Tudo isso é uma expectativa que eu vou acabar tendo, porque houve um desequilíbrio muito grande e a composição isotópica permite a gente estudar isso, né? Então, certamente vai influenciar no estoque, no sequestro de carbono também, porque influencia nos micro-organismos e no tipo de substrato que está chegando. A bioatividade, que eu vou falar um pouquinho mais, e a cromatografia, permite a gente observar ali quais ácidos orgânicos de baixo peso molecular, né? O que a gente tem na solubilização, principalmente, solubilização de fosfato de cálcio, solubilização de fosfato de zinco, né? Algumas potenciais que a gente pode ter associados aí. HPLC também, hoje a gente pensa, né, da agricultura, não é mais o genoma, agora é o proteoma, ioma, né? São os conjuntos de íons, os conjuntos de proteínas, de enzimas que tem no compartimento, e o HPLC é uma ferramenta muito importante para a gente estudar também. Então, tudo isso junto permitiu que nós fizéssemos a tese, que aí é essa tese de doutorado, que foi onde a gente conseguiu tentar enxergar, colocar uma luz, né, sobre esses diferentes assuntos. Então, a gente conseguiu determinar aqui as propriedades termodinâmicas da matéria orgânica. Nós inserimos, agora nós sabemos uma estimativa para o nosso, né, como eu falei, o conhecimento pode ser revisto, mas a atual nós conseguimos com o método padrão, junto com colaboradores muito importantes, a dissertação foi avaliada por uma banca muito rigorosa, então nós tivemos aqui a capacidade de inserir a reação de oxidação e redução das substâncias úmicas, de diferentes compartimentos, de integração lavoura, pecuária e floresta, de solos de cultivos solteiros, solos degradados, de ambientes aquáticos, de ambientes marinhos. Então, as substâncias úmicas, o que marca as substâncias úmicas são os potenciais, as constantes de equilíbrio, o ΔG. Essas propriedades, elas não são de hoje, de amanhã, de ontem, de antes de ontem, do futuro. Elas são atemporais, porque são as propriedades termodinâmicas. A não ser que nós tenhamos um enunciado de novas leis termodinâmicas, pode acontecer, mas não acontece já há um bom tempo científico, essa é a impressão digital, essa sim. De uma substância, a impressão digital dela são as propriedades termodinâmicas. Então, a gente agora consegue entender dentro do diagrama do solo a quem que a matéria orgânica oxida, quem ela reduz e qual o grupo funcional associado, né? Então, nós fizemos as reações de metilação e acetilação, bloqueamos grupos carboxílicos, bloqueamos grupos fenólicos, e aí a gente começou a perceber que esse bloqueio levava à definição de que quem governa as reações redox, quem governa se o material orgânico vai permanecer sequestrado ou vai ser emitido, são os grupos quinona. E as análises que a gente fez de dentro do material por energia dispersiva de raio-x no microscópio mostraram que os resíduos de substâncias que transferem elétrons são muito pequenos e realmente menos de 1, 2% da composição dessas substâncias. Então, quem realmente faz, governa, quem direciona, o que é o indicador principal é essa aromaticidade seletiva, uma aromaticidade na forma de grupos tipo quinona. Esse é o tipo de grupo que vai indicar se o nosso sequestro ele é um sequestro duradouro, persistente, ou se é uma matéria orgânica que qualquer perturbação ela possa ser emitida para a atmosfera. Então, a gente realmente tem uma relação entre os grupos quinonas, né, e a transferência de elétrons, uma relação muito positiva,
e significativo. Para validar o modelo, nós, então, fomos estudar quais são as reações entre esses diferentes tipos de quinona. E essas quinonas são muito importantes na biologia, porque elas têm uma capacidade que, mesmo com uma baixa concentração nas plantas, elas são muito trabalhadoras, porque elas se oxidam, se reduzem muito rapidamente. Tanto é que elas são as transportadoras principais lá da fotossíntese, né? Da fase fotoquímica. Elas são muito rápidas, elas recebem o elétron e transferem, recebem e transferem. Então, a matéria orgânica, mesmo em quantidade pequena, 1, 2, 3% no solo, ela trabalha demais, reagindo com poluentes orgânicos, na solubilização de nutrientes, sobretudo dos micronutrientes, na estabilidade do potencial próximo às raízes, para que essa capacidade... Tudo é tampão, pessoal. Se vocês querem pensar em alguma coisa próxima às raízes, é tampão. As substâncias ali, elas têm um tampão. Não há desregulação, não há desregulagem. É tudo bem regulado. Então, a matéria orgânica funciona como o professor dizia, como um guarda de trânsito ali. Ela que está ali, que vem você, entra aqui, volta ali, do lado de fora da raiz. Ela é muito importante, e são essas reações de oxirredução. Nós criamos, então, o índice redox, né? Ele está fazendo já aí mais de uma década, e daqui a pouco vou mostrar que ele tem uma certa... já foi usado em ambientes importantes. Bom, nós, então, aplicamos todo esse conhecimento num experimento de longa duração da EPAMIG, Prudente Moraes. Então, fizemos 2 trabalhos importantes lá, determinação do estoque, e aí nós conseguimos observar que o sistema de integração, ele tanto age na quantidade de carbono quanto na qualidade. Inclusive, quero agradecer a doutora Celuta, né, ela que geria, né, e gerenciava também esse experimento lá na EPAMIG de Prudente, ali, junto também com a Embrapa de Sete Lagoas. Foi um experimento de longa duração e a gente teve conclusões importantes lá, tanto no sequestro como na bioatividade. Então, a bioatividade, as folhas produzem, né, esses fito-hormônios que elas usam, seu citoplasma, para que ele mesmo possa ter a planta consiga fazer o seu balanço hormonal. Esse balanço que vai indicar se ela vai vegetar, se ela vai produzir, florescer, né? Os estádios de desenvolvimento são os balanços hormonais. Mas quando esses hormônios, as folhas, elas chegam ao solo, elas senescem, elas caem, ou são podadas, né? Em alguns casos, junto com a matéria orgânica, os hormônios não são decompostos, eles permanecem dentro da matéria orgânica. Então, eles explicam essa atividade biológica de estimulação, que permitiu essa quantidade grande de produtos que tem entrado no mercado. Tem base científica, sim. A base científica, então, é hormonal. Mas se eu aplicar uma quantidade muito grande de matéria orgânica, aí eu vou começar a pensar em ter benefício da CTC, benefício nutricional. Pequenas quantidades também têm benefício, embora não sejam diretamente pelos nutrientes que estão envolvidos, né, porque é uma quantidade pequena, mas se essa quantidade pequena for bem isolada, bem conhecida, ela pode levar à presença de hormônios, e é isso que a gente faz quando extrai os ácidos úmicos e os ácidos fúlvicos. Então, a gente teve a grande satisfação de publicar na Soil Science, trabalho com a bioatividade, né, autores diferentes, inclusive o Piccolo, né, o Spatini, a turma de São Paulo, que ajudou a gente, o Daniel, o Luciano, o Jader, o Arnoldo, um coletivo aqui, né, no ambiente tropical, entender um pouco mais sobre a bioatividade da matéria orgânica. Usando também a planta de Arabidopsis, que é a plantinha modelo da fisiologia, nós podemos também confirmar essa emissão maior de raízes laterais, confirmando esse efeito tipo auxínico, né? Que realmente são essas substâncias presentes na matéria orgânica que dão essa capacidade estimulante.
Aí, como que a gente amarra essas duas coisas, a estrutura e a bioatividade? Olha o trabalho do Senesi lá atrás, ele simplesmente fez um trabalho alterando o pH das substâncias úmicas e observando no microscópio. 2 décadas depois, esse trabalho dele começa a ajudar a gente a visualizar as expressões que são criadas agora. Realmente, quando a planta modifica o pH e a força iônica, ela tem acesso, ela consegue abrir, comunicar-se com a matéria orgânica e buscar e obter e ficar exposta e ter contato com essas substâncias bioativas, os fito-hormônios, que estão presos, retidos, armazenados, hospedados aqui no seu interior do grupo, do agregado orgânico. É um agregado de diferentes subunidades aromáticas, alifáticas, e é nos ácidos úmicos, principalmente, que se formam essas bioproveniências, né? Daqui se provém bioestimulantes. Aí nós fizemos a bioatividade da integração, foi o primeiro trabalho no mundo, não vi outro com a bioatividade do material orgânico. Então, não é uma coisa só, o sistema de integração melhora a ambiência, conforto térmico, né? Funcionam como diversificação da renda, sazonalidade da força de trabalho, com diferentes tipos de cultivo você distribui a força de trabalho, não é só uma atividade, diminui a vulnerabilidade contra oscilações de preços de uma unidade só de venda, né? Você passa a ter mais, passa a ter uma reserva da floresta, toda a melhoria de qualidade do solo, armazenamento da água, captação da chuva, a recarga do lençol freático, a melhoria da atmosfera. Além de tudo isso, a matéria orgânica que fica lá dentro, ela é bem superior aos cultivos solteiros, de pastagem, de eucalipto, de lavoura. Quando você integra, fica provado o que nós dissemos lá atrás da composição isotópica, quando a gente integra, há uma diversificação de substratos, há uma diversificação de micro-organismos, há uma interação que leva a um resultado de mais biopolímeros armazenados dentro do carbono sequestrado. Muito, muito melhores. E aí nós pegamos as relações entre esses indicadores, né? E começamos, então, a propor novas tecnologias. Então, nós passamos por todas essas fases aqui na nossa agricultura, né? E aqui estava o DNAzinho. Agora a gente está indo para estudar as interações mais biológicas. Como eu tinha comentado, são 3 tipos de efeitos que as substâncias úmicas promovem: os nutricionais, os hormonais e a proteção, o biocontrole. Então, biofertilização, bioestimulação, hormônios, e biocontrole, que essas comunidades conseguem por meio de uma diversidade, riquezas são diferenças aqui também, nas raízes também, nas folhas também, no filoplano, no rizoplano. Quanto mais diversidade, as relações alelobióticas, ecológicas ali estão mais coesas, mais reguladas. Então, o conceito de praga e doença ele perde muito a razão de ser. Não vai haver facilmente desequilíbrio populacional que nos leve ao que nós chamamos de praga e doença, né? Então, tanto a parte nutricional já é bem conhecida a fixação biológica, né? O risóbio, né? Tem vários produtos no comércio desses inoculantes, né? O risóbio, graças à doutora Joana Doberheim e toda a equipe que ela formou, nós temos bastante conhecimento, e na soja principalmente, e em outras plantas agora, não leguminosas, né? Aqui depois eu vou falar do nosso aqui, a gente tem experiências com essas fixações também não leguminosas. E a solubilização de nutrientes, que é uma novidade importante, tanto fósforo, que a gente tem armazenado, adsorvido, entre aspas, esse conceito é um pouco complicado, adsorvido ou precipitado também, com fosfato de alumínio, fosfato de ferro, enfim, há uma possibilidade de desorção, né? De solubilização desse fosfato. Então, alguns grupos de micro-organismos já estão sendo estudados e agora vira uma corrida. Quem consegue, né, um bom micro-organismo promissor, que seja capaz de ser
resistente em condições de campo, quando aplicado, sobreviver à radiação ultravioleta, principalmente, até que ele entre nas plantas, entre nas raízes. É um desafio para nós conseguir passar essa fase de sobrevivência. Alguns conseguem, alguns micro-organismos, esses a gente vai selecionando e vão se tornando, então, produtos comerciais. Mas um fato importante é que a gente tem que amarrar agora essa tecnologia com as práticas mais conservacionistas. Não adianta a gente aplicar o micro-organismo. O que a aeração e a gradagem fazem? Expõe a matéria orgânica, expõe os organismos à radiação ultravioleta, que é um dos fatores mais complicados, né? Até o nosso fluxo laminar para selecionar os micro-organismos, ele é por UV, por radiação ultravioleta. Então tem que estar acoplado pelo menos com o plantio direto. O plantio direto, que é importantíssimo, né? Muito criticado na década de 80, hoje ele é o convencional, né? A maior parte da nossa agricultura, que realmente gera PIB mesmo profissional, está no plantio direto, e a gente quer dar um passo a mais, colocar as florestas, né? Tem feito isso, integrar. Esse é o passo principal, e aí essas coisas vão deslanchar, com certeza as coisas vão funcionar. Na minha tese eu propus o mecanismo, um colega, com toda razão, ele pegou e fez um experimento, e o experimento chegou à conclusão que não solubilizava fosfato, não solubilizava, mas ele usou um latossolo de agricultura convencional, então não tinha as condições mínimas para as bactérias funcionarem, né? Não vai funcionar convencional, com muito agroquímico, poluente. O professor Esposito, da Califórnia, viu, né? Fizemos o contato, ele foi na Costa Rica, nas florestas equatoriais, e lá ele detectou os fosfatos sendo as bactérias conseguindo dissolver fosfatos, e foi a base, então, para nós começarmos esse trabalho. Tem os efeitos hormonais, aí nós mapeamos, o nosso grupo, essas imagens são reais, são nossas, de microscopia, né, aumentadas aí 4.000, 4.500, 4.600 vezes, mostrando aqui a bactéria que o Dr. Catelan, da Embrapa Londrina, mandou para a gente, e nós fizemos o experimento com a bactéria possível de ver na microscopia, ela entrando nas plantas, né? O biocontrole também, imagens nossas aqui, que o Fusarium é um fungo muito agressivo, então os micro-organismos protetores, não deixando que ele passe, né, de dentro da colônia, uma proteção importante que a gente tem também nos micro-organismos. E modelamos toda essa entrada das bactérias benéficas dentro das plantas, então ela pelas glândulas secretoras, né, pelos estômatos, elas, né, olha aqui a quantidade no estômato, isso aqui é um estômato. Essas imagens todas obtidas pela doutora Lília, professora Lília, nossa parceira aqui no grupo. Então, aqui, olha a quantidade de bactérias que vivem nas plantas em ambientes equilibrados, né? Ambientes equilibrados, são plantas de agropecuária, cultivadas, mas em ambientes bem conservados, né? O uso racional, usando a cabeça para cultivar. Olha aqui uma glândula secretora, e nós mapeamos todas essas entradas de micro-organismos, estudamos bem. Aí nós fomos para o campo. Aí sim nós podemos ir para o campo e gerar tecnologia junto com os produtores. Olho no olho. Essa é a professora Lília. Olho no olho, a tomada de decisão é ela. Funciona ou não? Testando dose de substâncias orgânicas. Ela é a Solange, agricultora aqui de Florestal. Fomos aqui no girassol dela, ela queria um girassol ornamental com a haste mais comprida e mais resistente, mais comprida e mais grossa, para ela fazer os feixes. E nós conseguimos. Esse aqui é o jeito que ela fazia, que já era muito caprichado, muito uma agricultora, ela e o esposo, ela era a tomadora de decisão, muito caprichosa, já tinha, isso aqui já era muito bom, nós conseguimos chegar aqui, maiores, mais grossos e em maior número com a roseta maior. Ela ficou toda satisfeita. Fomos também para uma agricultura de maior escala, lá na Omilhão, né, na empresa Omilhão, que produz milho, né, de uma forma um pouco mais convencional, e fomos lá aplicar substâncias também, algumas linhas de plantio, fomos recebidos com o apoio da Emater também, e conseguimos, né, nosso milho aqui com bactérias, com substâncias úmicas, né, aqui um cultivo de milho solteiro, mas mesmo assim, mesmo solteiro, sem integração, foi possível obter um resultado de uns 20%. Agora, você imagine na quantidade de área plantada maior, 20%, que diferença que faz a custo muito baixo. O custo
dos insumos biológicos, das substâncias úmicas, é um custo relativamente baixo frente aos outros insumos, né? E também nos produtores de hortaliça. Nós conseguimos, então, reduzir as bandejas de alface, que levavam 25 dias, nós conseguimos que elas terminassem em 20 dias, com uma muda suficientemente boa para o objetivo que o produtor queria. Ele queria uma muda com essa característica visual e pronta para ser plantada, com as raízes bem colonizadas. Ele levava 25 dias e passou a levar 20, ou seja, uma redução muito significativa. Ele é especialista aqui no Sítio Novo, né, em Florestal, especialista em produção de mudas. Ninguém mais por aqui faz muda, todo mundo compra dele, porque ele faz com velocidade, com qualidade, mudas boas, e num preço menor que se a gente fosse fazer nós mesmos, né? Especializou-se nisso. Bom, aí nós escrevemos uma revisão com todos esses assuntos de substâncias úmicas para a edição comemorativa da revista Ceres, a mais tradicional revista de agropecuária, né? Fica sediada na Universidade Federal de Viçosa. No aniversário de 75 anos, os editores nos convidaram para apresentar o tema, e esse tema que deslanchou bastante coisa, né? Vários desdobramentos a partir dessa revisão aqui bibliográfica. Quem quiser pode acessar, que vai ser uma leitura interessante. Como considerações, reflexões e considerações finais, a gente está estudando uma substância, está colocando nas mãos dos produtores, está desenvolvendo produtos junto com as indústrias estão, as empresas, uma oportunidade de mercado, uma oportunidade econômica, mas é também uma oportunidade de mudança de qualidade da nossa agricultura dentro dos anseios que o mundo quer. Um alimento com menor quantidade de resíduos, um alimento com um preço justo, produzido por agricultores e agricultoras com dignidade, com qualidade, sem nenhum tipo de trabalho que mexa com a dignidade das pessoas, com uma outra forma, né? O investimento não é só econômico, é um investimento moral também, ético. E a própria tecnologia nos permite fazer essa reflexão para o nosso futuro, né? Consertar os nossos erros, ajustar a nossa conduta, fazer esses ajustes e passarmos para o terceiro milênio, né? Usando aí a referência temporal à CDC, que condiza com o que as pessoas esperam de nós, ambientes mais conservados, não é só produtividade, mas também os serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, a produção de água de melhor qualidade, né? Também a atmosfera, os problemas que nos assolam, esses picos de intensos períodos curtos de intensidade climática que trazem problemas, agravamentos. Tudo isso está envolvido aqui com o nosso assunto de hoje, que é ou a oxidação ou a redução da matéria orgânica. Lá nos oceanos profundos, só para vocês terem uma ideia, lá onde a Petrobras, o pré-sal, quando foi isso aqui, eu estava na minha sala, sentado, nem pensando, chega o pessoal com essas amostras que o robozinho tinha coletado lá de uma camada geológica que ninguém ia mexer, lá no fundo do oceano, lá dentro das profundidades das isóbatas, aqui na maior bacia petroleira ali da costa de Campos, ali, né? Da plataforma do Roncador. Então, essas amostras vieram e a gente foi analisar uma matéria orgânica não mexida, não futucada, há muitos anos, bilhões de anos. E ela tinha exatamente as mesmas impressões digitais. Ou seja, ela persiste, ela pode ser sequestrada, e ela está sequestrada, e muitas vezes ela pode permanecer. A gente já sabe que tipos de manejo e como a gente pode fazer isso. E aí é um esforço agora coletivo, né? Como a gente dizia, responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Nós temos que valer a nossa posição brasileira também, de fazermos bons acordos. E também os colegas foram para a Antártica e usaram esse mesmo processo nosso. A gente ficou muito lisonjeado que os colegas
foram para lá, o Carlos Ernesto, né, o Efraim, o César, a turma toda aqui, o Eduardo, pegaram as amostras da Antártica, esse pessoal estava com dinheiro, sim, recursos para fazer análise em qualquer lugar do mundo. Essas amostras que ninguém tem, né? Amostra lá da Antártica, do permafrost, o carbono permanente lá, sob as geleiras, e usaram a nossa metodologia do nosso doutorado e marcaram a impressão digital, substâncias úmicas estão lá, elas têm as mesmas características, elas podem ser sequestradas, a Terra arranja um jeito de sequestrar, nós é que não podemos bagunçar. Então, todas as empresas agora que estão investindo nesse tipo de agricultura serão bem-sucedidas, é a hora. Eu falei que tem um colega aqui, parceiro, né, aqui do entorno de Florestal, ele tem uma unidade de compostagem boa, tem fertilizante registrado. Eu falei para ele: olha, não vende tudo, não, armazena um pouco do seu estoque. O preço está bom, você está ganhando dinheiro, mas vai devagar, porque é a hora, chegou a hora dos insumos orgânicos, biológicos, os micro-organismos, é a hora agora. Então, planeje o seu estoque, para vocês irem vendendo e garantindo, né, o produto com regularidade, qualidade e regularidade. Nós conseguiremos fazer isso agora, porque por muito tempo nós tínhamos a qualidade dos insumos, podíamos atestar essa qualidade, mas a gente não podia garantir regularidade. Mas agora não, agora nós temos nossas fontes de carbono, elas podem ser aproveitadas. Nós estamos com o conhecimento, nosso conhecimento do Brasil nesse quesito, né, nesse item, ele é importante, ele permite que nós tenhamos também regularidade, nós vamos ter regularidade. E aí, quando a gente colocar os resíduos domiciliares, os resíduos das estações de tratamento, quando a gente aprender, ter a sensibilidade de descartar, né, cada cidadão, cada cidadã, não descartar remédios, antibióticos, substâncias estrogênias, pilhas, baterias, se fizer tudo essa coleta, tudo direitinho, nós vamos ter um lixo relativamente clean, que vai melhorar a qualidade de classificação dos fertilizantes. Então, vai ser um input de nutrientes capazes de darem uma regularidade ainda maior, com qualidade. E também as nossas estações de tratamento. Isso vai ser um pool de carbono muito grande, que vai ajudar bastante a gente a passar por essas fases de diminuição dos recursos. Ela já ia acontecer mesmo. A pandemia e as guerras só anteciparam um pouco. Os recursos naturais eles não são finitos mesmo. A gente já sabia que a nossa agricultura, nossa agropecuária ia precisar fazer esse ajuste. Bom, informações adicionais, pessoal. Eu sei que fui um pouco longo aqui, eu peço desculpa, não sei qual era a programação aí, mas, professor, você já viu, se chama, tem que aguentar, né? Porque a gente foi feito para falar. Então, se tem duas séries especiais muito interessantes, da Strider e da Syngenta. Escrevi Syngenta errado aqui, me desculpe, faltou o Y aqui. A série especial Solos e a série especial Produzindo Mais. São cerca de 30 artigos em cada uma. E essa série é só buscar no Google que vocês vão achar, nós escrevemos, e nós falamos com uma linguagem assim, mais para o produtor, mais para estudantes extensionistas, né? E tem os vídeos no meu Instagram, que toda data é comemorativa, Dia da Conservação do Solo, Semana do Meio Ambiente, eu faço uma palestra, uma live. Tem uma especialmente do dia 15 de abril de 2021, que eu falei sobre carbono também. Aí eu falei um pouco mais, eu já falei muito aqui lá, eu falei 2 horas só de carbono também, e quem quiser pode buscar lá que vai achar mais assunto, né? Bom, quero agradecer novamente, antes das perguntas aqui, muito, né? Fico muito feliz pela participação. A Universidade Federal de Viçosa se coloca à disposição, os parceiros aí, se tiverem empresários, estudantes. Quando a gente tem grupos de agricultoras que têm alguma vulnerabilidade, a gente consegue, por meio da nossa assistência social, selecionar um grupo de professores, cientistas, estudantes, para colaborar de alguma forma, fazendo projetos. Quando se trata de uma parceria, né? Visando um produto mais comercial, mais econômica, que vai envolver recursos financeiros, aí nós temos o nosso setor também, a gente pode fazer essa prestação de serviço, só entrar em contato conosco, nossa secretaria faz, o caminho é elaboração do projeto, observação dos cursos, né? Tem quais são os profissionais que vão precisar de
de serem contratados, a universidade aprova isso em nível de departamento, até as instâncias superiores, e nós podemos prestar serviço, sim, é só a gente conversar. E também a todas as pessoas da comunidade em geral, que assim quiserem procurar o FV, a gente está aqui também à disposição, vamos receber todos e vamos dar os encaminhamentos, né, a todas as solicitações, todas as sugestões, ideias, críticas, né, tudo é bem-vindo aí, nós estamos aqui para interagir com a comunidade, especialmente aqui da região metropolitana de Minas Gerais, mas do Brasil como um todo e nível mundial, que tiver ao nosso alcance, né, tiver ao nosso alcance, dentro do nosso fôlego, a gente está aqui à disposição. Então, fico também agora aguardando aí, se tiver alguma colocação, alguma pergunta, se vocês quiserem comentar, passo a palavra ao Rafael. Agradeço, doutor Marius, pela apresentação, foi muito boa, muito enriquecedora. É um tema complexo para a gente estar trabalhando, né? Então, eu imagino a dificuldade que é nessa área, mas foi muito clara a apresentação, então agradeço novamente pela apresentação, por estar participando conosco. E até gostaria de destacar, né, que na próxima quinta-feira, dia 5/5, a gente terá novamente outro encontro com os gigantes, às 7 horas também. E então, novamente, né, agradeço aí a sua disponibilidade de estar falando com a gente, né, porque imagino o dia todo na correria e tem uma hora que a gente quer descansar e mesmo assim você propôs aí, colocou a cara para estar nos ajudando. Então, agradeço muito a apresentação, muita participação sua. E a gente também está de portas abertas aí, o que for possível, a gente está aqui também para estar ajudando, tá certo? Tá bom, eu agradeço, fico à disposição, pessoal, nos comentários aí, se quiserem me enviar, né, pode associar o meu e-mail, o endereço que vocês quiserem aí, o canal que acharem melhor, a gente fica disponível para responder. Então, estamos sim em recesso, né, terminou o semestre 1, nós estamos com o calendário todo. Aqui nós temos o curso técnico em agropecuária, um calendário, então leciono solos, e essa natureza assim mais genérica, né, mais geral, é por causa disso, né? Os solos do curso técnico ele vai desde a formação até a fertilidade, depois o manejo e a conservação. Aí na agronomia tem as disciplinas mais, né, focadas, fertilidade, né, a classificação de solos, e tem a pós-graduação também, nosso manejo de ecossistemas, né, que é a nossa pós-graduação. Então é uma correria, a carga horária aqui em Florestal ela é pesada. Enquanto você fez o curso em Viçosa, Sim, sim, Rafael. fiz aqui no Então, lá campo da cada Viçosa professor, mesmo. né? O Vitor Hugo fala de enxofre, o outro fala de fora, o outro fala de... Aqui eu tenho que falar de Exato. tudo, rapaz. E o Diego, que também participou com vocês, é que me ajuda. São Diego, que ele veio para cá somar. Minha carga horária chega a 16, 18 horas Nossa, semanais, né? puxado. Fora é bem puxado. Mas a gente sempre, né, aceita com satisfação e parabeniza pelo projeto, tá bom? Então, uma Com boa certeza. noite aí, bom descanso também. E até breve, sempre que precisar, o que tiver a nosso alcance, nós estaremos à disposição. Uma boa noite, doutor Marcos. Um abraço. Um abraço.